Palavra do Senhor para nós hoje, no capítulo 4 de Hebreus e no versículo 1. Capítulo 4 de Hebreus e no versículo 1, você pode ter a escritura que diz o seguinte: temamos, portanto, que tenha-nos deixado a promessa de entrar no descanso. Diga, entrar no descanso. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele está falando aos irmãos que é possível aqueles que têm a promessa de Deus, que têm a promessa da vida eterna, têm a promessa de entrar no descanso, quer dizer, entrar no propósito de Deus em Canaã, tenham falhado. De que maneira? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Boas novas é evangelho, diga evangelho. A nós foram anunciados o evangelho? Ok. Mas se deu como eles, a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé. Então eu queria falar hoje sobre, nós estamos ministrando uma série, Vitória sobre o pecado, e eu recomendei você não brincar com o pecado. A graça de Deus não diminui o pecado, pelo contrário, a graça de Deus mostra a relevância destruidora do pecado, nas famílias, nas igrejas. Olha, o pecado é uma coisa tão séria, fica parecendo que a graça de Deus elimina a disciplina, ou elimina o pecado, ou diminui a cruz. A cruz é o centro do cristianismo, diga, a cruz é o centro do cristianismo, e não existe vida cristã sem a cruz, porque foi em João 19, na cruz do Calvário, versículo 30, que Jesus disse: está consumado. Quer dizer, eu completei o que eu vim fazer nessa terra. Mas muitos irmãos querem cristianismo sem cruz. Pastor, mas o que é a cruz? A cruz é o sofrimento? A cruz inclui o sofrimento, mas a cruz não é o sofrimento. A cruz é a vontade de Deus. Diga, a cruz é a vontade de Deus. Agora, ao ouvir o evangelho, que são as boas notícias, quem diz amém? Alguns irmãos concluem que o evangelho tira a cruz. Pelo contrário, o evangelho exalta a cruz de Cristo. Não existe evangelho sem cruz. E aí a conclusão de alguns é a mesma conclusão que os romanos chegaram. Qual a conclusão que eles chegaram? Vamos pecar mais, Paulo. Se essa palavra que o Senhor está pregando diz que a graça aumenta onde abundou o pecado, então vamos pecar mais. Não entendeu? É porque é o seguinte: para quem aprontou muito, ou para quem pecou muito, e você pode fazer distinção entre quem pecou menos e quem pecou mais. É só você pensar num crime, né? Você vê Jesus falando: vai, não peques mais. Então você tem a diferença, como eu falei aqui no começo da reunião, entre o fiel e o infiel. Mas alguns tiraram do centro a cruz, e ao tirar do centro a cruz, fica parecendo que o evangelho elimina a disciplina e a recompensa. Digo, o evangelho não elimina a disciplina e a recompensa. Quer ver o capítulo 4 de Hebreus, que nós estamos lendo aqui? Vamos ler aqui mais versículos para você compreender. Olha o que diz, versículo 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Quantos irmãos aqui creem no arrebatamento? Crê mesmo? Você crê que todos os crentes serão arrebatados? Você tem liberdade de crer, tá? Nós não ensinamos isso. Nós ensinamos que todos os crentes serão salvos, né? Ele confessou a Cristo como Senhor e Salvador, está salvo. A questão do inferno está resolvida, amém? Mas o arrebatamento é para os vencedores. Diga, os vencedores. Pastor, quem é o vencedor? É o perfeito? Não, é o de Mateus 7,23. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino. O reino é um período de 1000 anos, amém? Reino de Cristo aqui. Então, nem todo que diz Senhor, Senhor. Quem é que diz Senhor? O ímpio ou o crente? Só crente é que diz Senhor, né?
Só o crente aqui do Senhor. Então o que ele está querendo dizer? Nem todo crente entrará no reino de Deus. Mas quem entrará no reino de Deus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a vontade do Pai é a chave para reinar com Cristo. Quantos dizem amém? Amém? Então, essa semana eu estive numa célula que o irmão falou sobre o preço. E ele estava ensinando lá, por sinal não era a palavra do boletim. Os irmãos têm liberdade para isso. Eventualmente você pode falar uma outra célula, uma outra palavra, eventualmente, mas não toda semana. É bom você seguir o que nós estamos ensinando aqui. Pastor, por quê? Motivo simples, porque nós ruminamos a palavra. Você vem aqui ao culto, ouve a palavra. Vai na quarta, na quinta, na terça-feira na sua cela, ouve a palavra novamente. Aquilo entra mais em você. Vamos dizer amém? Amém. Então você está ruminando a palavra de Deus, é só esse motivo. E também, se você for lá em Vespasiano, você vai ouvir a mesma palavra. Se você for lá na Videira Sul, em Pontais, você está ouvindo a mesma palavra. Por quê? Porque nós somos uma igreja só nessa cidade gloriosa. E por que eu quero fazer a festa da colheita no final do ano com os prédios? Para que você possa conhecer de fato quem é a Videira em Belo Horizonte. Porque hoje nós temos uma reunião, mas é a conferência da vinha. Aí nós somos quase 70 igrejas. Aí quando 70 igrejas se reúnem, dá aquele volume. Mas eu quero reunir só a Videira RNBH, para você ver. E nós vamos ter que procurar um ginásio para isso, porque seremos milhares até no final do ano. Então essa semana eu estava lá na célula e o irmão compartilhando sobre o preço, E ele falava assim, não, nós não temos que pagar o preço. Aí ele olhou para mim, não é, pastor? Eu falei, bom, já que você me perguntou, nós temos sim que pagar o preço. Qual o preço que nós temos que pagar? Nós temos que pagar o preço que Jesus já pagou? Eu estou falando hoje do poder da cruz. Lá na cruz, qual o preço que ele pagou? Vamos lá. Preço pelos nossos? Pronto, respondido. Você precisa pagar agora o preço pelos pecados? Por que alguns tentam pagar o preço pelos pecados? Porque eles pensam que ao fazer boas obras estão pagando pelos seus pecados. Mas o Evangelho os seus pecados estão perdoados. Você foi feito nova criatura. Mas uma vez que você tem os seus pecados perdoados, foi feito nova criatura, não tem mais preço. Não tem mais preço. Vamos lá, igreja, não tem mais preço. Qual é o preço então? Exatamente. Acabei de ler para você. Vamos ler novamente, que talvez você não entendeu o que o autor de Hebreus está falando. O preço não mudou. O preço é ad eterno. É o mesmo ontem, hoje será eternamente. No milênio, qual é a maneira de ser salvo? A mesma maneira que é salvo hoje. Fala comigo. Pela graça, mediante a fé. Como é que era salvo na dispensação? Não vou dar aula aqui disso, mas são 7 dispensações. É a visão dispensacionalista. A primeira da inocência, Eva e Adão no jardim. Desde aquele dia já tinha uma maneira de ser salvo. Qual era a maneira de ser salvo no jardim? Fala comigo. A mesma. A mesma. De hoje. Qual é a maneira? O pastor Amós falou. Pela graça mediante a fé. Me mostra a graça no jardim. Pastor, o que é graça? Fala comigo. Favor imerecido. Graça é uma coisa que não tem a mão humana, Fabiano. Graça é algo que só Deus fez e só Deus faz. Qual que é a graça no jardim? A graça no jardim é o seguinte: no dia que Adão nasceu, já estava tudo preparado. Qual é a graça hoje? No dia que alguém aqui nasceu, já estava tudo preparado por Cristo lá no Calvário. Está vendo a graça? Então ele nasceu um ano atrás, 10 anos atrás, 100 anos atrás, já estava preparado. Pastor, ele nasceu antes de Cristo. A Escritura diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso é um mistério, mas já estava tudo preparado. Por isso ninguém vai acusá-lo diante de Deus. Não, eu nasci antes de Cristo. Esse é o capítulo 1 de Romanos. Então, qual é a graça lá no jardim? Fala, árvore da vida. Quem plantou a árvore da vida? Adão? Então, se Adão não plantou a árvore da vida é graça. É uma pessoa, o próprio Cristo. Então, como que era a maneira de ser salvo no jardim? Fala comigo. Pela graça, mediante a
Fé. E o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo e ouvir o quê? Por isso que eu estou te chamando para fazer o cursão CPL, o seminário. Porque eu não quero que ninguém dessa igreja, nem das nossas igrejas, fique aqui quando o arrebatamento vier. E eu preciso te falar constantemente sobre isso, porque Ele está próximo. Ele está às portas. Nós sempre ministramos a visão dos vencedores e vamos ministrar novamente. Todo ano ministramos e eu quero que você espalhe essa visão e fale. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. O fiel será arrebatado. Fala para o irmão que está do seu lado. O fiel será arrebatado. Pastor, como que Adão creu? Como que Eva creu? Do mesmo jeito que você crê hoje. Vamos para a Bíblia, Colossenses capítulo 2. Vamos para Efésios 2:8 primeiro. Alguém lê Efésios 2:8 para mim? Vamos lá, rapidamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se você crê que é pelas obras que é salvo, você vai gloriar-se nas suas obras. E você vai falar, eu fui salvo porque fiz aquilo, eu fui arrebatado porque fiz aquilo outro. Quem faz a obra recebe a glória. Quem fez a obra? Fala comigo, Cristo. Por isso você não precisa pagar mais o preço que Ele pagou. Já está pago. Por isso não tem mais sacrifício de animais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus foi sacrificado. João Batista disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que encobre o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Fala comigo, tira, remove. E uma das cláusulas da nova aliança, a mais importante delas é: dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, precisa pagar esse preço? Esse preço já está? Mas qual preço você tem que pagar? Vou falar para você, todos os dias você precisa crer. Aleluia. Todos os dias você precisa crer. Para trabalhar você precisa crer. Para relacionar com o marido precisa crer. Para criar os filhos precisa crer. Não deixe de pagar esse preço, é o preço da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É só esse preço, não tem outro preço. Não tem outro preço. Esse preço estava lá no jardim, esse preço passou para depois a dispensação do governo humano, passou para a dispensação da lei, continua na graça, existirá no milênio e será para a eternidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que nós então exercemos fé? Por aquilo que você ouviu. Por isso, novamente, eu insisto, vou insistir todos os dias da minha vida, porque é a coisa mais importante que Jesus fazia. Ele ensinava todos os dias. Pastor, você está falando que a coisa mais importante que Jesus fazia é que ele ensinava? Não, foi ele mesmo que disse isso. Eu estava convosco no templo, ensinando todos os dias. A Escritura não diz que ele estava orando todos os dias, nem jejuando todos os dias, nem evangelizando todos os dias, nem curando todos os dias. Mas ele falou: por que vocês não me prenderam? Eu estava no templo, eu tenho endereço. Eu tenho hora de ministrar, todos os dias eu estava convosco no templo ensinando. Portanto, eu quero fazer algo relevante na minha geração. Eu quero fazer algo que Jesus fazia todos os dias. Fala para o irmão que está do seu lado, vamos estudar a palavra de Deus. Então, nós não precisamos pagar o preço que Cristo pagou. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então, nós devemos pagar o preço que o autor de Hebreus está nos exortando. Temamos, e olha que no Novo Testamento essa palavra não ocorre com frequência. Temamos, receiamos, que embora vocês todos tenham recebido a promessa do Evangelho, não entrem no descanso, porque visto que a palavra que eles ouvem no domingo de manhã, visto que a palavra que ouvem na célula, visto que a palavra que ouvem na rádio, não é acompanhada de, está aí em Hebreus, de fé. Está vendo que é um ingrediente espiritual? Sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo chega a dizer que tudo que é feito sem fé é, meu Deus, que coisa forte. Então, você vai criar os seus filhos, precisa de fé. Você vai estudar, precisa de fé. Vai devolver o seu dízimo, precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas me explica mais sobre a cruz. Pegue por favor Romanos capítulo 5 e versículo 10. Vamos falar sobre a obra da cruz.
Lá na cruz aconteceram muitas coisas, não dá para falar de tudo, porque a cruz é maravilhosa. A cruz é a obra de Cristo. Não existe o evangelho sem cruz, portanto não existe o evangelho sem essas duas coisas, disciplina e recompensa. Bem-aventurado o filho a quem o pai disciplina, porque coloca limites, porque ensina, porque instrui. Oh, aleluia! Não desmaies, diz a Escritura, quando por ele for repreendido. Porque, por exemplo, um obreiro pode desmaiar quando for repreendido pelo pastor, pelo supervisor. O que é desmaiar? Desistir. Uma mulher pode desmaiar quando for repreendida pelo marido. O que seria desmaiar? É uma questão física? Não, é desistir do casamento. Um líder pode desmaiar quando for repreendido, por exemplo, no quesito da célula. Ah, pastor, quer saber? Não vou fazer mais. Não, se é para mim, você pode entregar agora. Nós recebemos de bom grado, porque nós queremos que você faça a célula, é para Deus. Posso ouvir um amém? Você está tocando aqui e é para nós? Não, pode deixar, porque não tem galardão se for para mim. Porque se for para mim, já recebeu o galardão. Foi Jesus quem disse isso, né? Mas se você busca o galardão que vem do céu, continue fazendo. Continue pagando o preço da fé, porque será recompensado. Então lá na cruz aconteceu uma coisa poderosa, diga substituição. Romanos 3,23 diz que quantos pecaram? Quantos pecaram? Inclui a sua vozinha linda, maravilhosa, inclui a Amada Teresa de Calcutá também? Inclui a Virgem Maria, que deixou de ser virgem, depois teve outros filhos. Inclui quantos que pecaram? Todos pecaram. O salário do pecado é a... Portanto, Deus seria justo se mandasse todos para o inferno? Resposta: sim, justo. Ele avisou antes: se comer vai morrer, se morrer vai morrer espiritualmente, e o salário do pecado é a morte. Portanto, a alma que pecar, disse o profeta Ezequiel, essa morrerá, certamente morrerá. Deus não pode negar a sua justiça, porque o universo se desfaz, porque o universo é baseado na justiça de Deus, na palavra que Ele disse. Agora, isso aqui é uma coisa que eu acho maravilhosa, eu amo dar essa aula, é plano de redenção. Não é essa não, mas lá nós falamos isso. Agora temos um dilema, Tiago. Ele ama o homem, mas ele disse: se comer vai morrer. Ele tem que cumprir a sentença, porque senão ele fica como mentiroso. Satanás aparece na cena, lá no jardim, e ele iludiu Eva, diz a Escritura. Semana a Débora Cascão leu esse texto, ela está fazendo o devocional, ela chegou na parte, mais feminina lá da Bíblia, que o apóstolo Paulo proíbe as mulheres de falarem. Aí ela ficou assim, revoltada com o apóstolo Paulo. Meu Deus, como é que pode isso? Revoltar, proíbo que fale e tarará. Eu falei, pois é, essa mente deste século. Mas eu estava ensinando para ela, não é que proíbe a mulher falar, é de determinar doutrina, é de exercer o papel que é o papel do governo, porque tem que conhecer toda a Escritura, porque uma peça do quebra-cabeça, lembra lá que você montou? Conecta com a outra. Então, o que ele está falando isso? É porque doutrina na casa de Deus é definido pelos anciãos da igreja. Então é definido pelo homem. 1 Coríntios 11:3. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Inverte esse papel numa casa e me conta como que ela é. Confusão, contenda, problema. Pastor, mas a minha é desse jeito. Tenha paciência que Deus está trabalhando. Tenha paciência que Ele está escrevendo a história. Pastor, uma irmã certa vez me disse: pastor, se eu não encabeçar, fica sem cabeça. Eu falei, verdade, eu compreendo. Por isso você tem que exercer fé. E graça é para quem não merece. Seu marido não merece, mas você vai exercer fé. Porque assim as santas mulheres de Deus herdaram superior promessa, porque elas creram na palavra de Deus. Elas não olharam para o marido e falaram: você não sabe administrar nada mesmo, você é incompetente. E pode ser até verdade, mas elas, o que elas fazem? Elas exercem fé, e elas procuram uma liderança madura e pedem ajuda. Pastor, ajuda meu marido, fulano. Por isso nós somos uma igreja em célula. Diga glória a Deus. Voltamos então aqui para a obra da cruz. Deus então tem que cumprir a sentença. A sentença é morte. Diga morte. O salário do pecado é a morte. Então o homem tem que morrer. Diga, o homem tem que morrer.
Agora tem um dilema universal, um dilema divino. Deus ama o homem e Ele quer salvá-lo, mas Ele não pode negar a sua justiça. Ele precisa então ter uma maneira de salvar o homem sem negar a sua justiça. Aí o cosmos inteiro, Satanás, os anjos, os demônios ficam esperando. Agora o que vai acontecer? Satanás já canta vitória, porque ele derrotou Adão, imagem e semelhança de Deus. Adão pecou e agora ele vai ter que morrer, e Adão é expulso do jardim. Fala comigo, disciplina. Disciplina lá no jardim, disciplina no arrebatamento. O crente infiel vai ser expulso desse grande jardim de Deus, que é não passar pela grande tribulação. Você já leu o livro de Apocalipse? Você deveria ler, porque no capítulo 1 e no versículo 3 tem uma bênção para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam. Por isso o livro de Apocalipse é tão negligenciado. Você nunca viu uma pregação de Apocalipse? Nas igrejas não prega Apocalipse, porque eles julgam, pastor Alex, que o povo de Deus não compreende Apocalipse. Ora, por que o Espírito Santo colocou na Bíblia então? Mentira! É Satanás que impede a verdade do livro chamado Revelação para fluir para as igrejas, porque ele quer que o povo de Deus fique aqui. Mas quanto a nós vamos pregar todo o Evangelho de Deus. Você quer ler capítulo 1, versículo 3? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra desse livro. Bem-aventurado é abençoado. Por quê? Ele já fala, porque o dia está próximo. E aí quando aquele dia chegar, não vai pegar você como um ladrão. Não, você já vai estar preparado. A casa está preparada. Você está vigiando e orando. Então, quando vier o arrebatamento, você será arrebatado. Você e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Temos um dilema agora. Deus quer salvar o homem, mas não pode negar a sua justiça. E temos uma comunhão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você sabe que o Pai é nobre. Pais são nobres. Então, essa comunhão é a Trindade. Então, Deus não mandou Jesus. A Escritura diz que Ele se ofereceu para ser colocado em nosso lugar. Diga nosso lugar. Fala substituição. Quem deveria morrer na cruz? Fala o pecador. No pecador que deveria morrer na cruz. Mas quem morreu na cruz no lugar do pecador? Jesus. Ele tinha pecado? Não. Então o que ele fez conosco? Fala, nos substituiu. Então olha o que diz Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante, diga comigo, a morte do seu filho. Está vendo a cruz aí? Mediante a morte do seu filho, muito mais, essa palavra é poderosa. O Novo Testamento, tudo do Novo Testamento é muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda, diz Romanos 5:10. Agora eu quero ir com você no outro texto, capítulo 15 de 1 Coríntios e versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então pronto, o pecado já está pago, diga amém. Você não precisa tentar pagar o que já está pago. O escrito, deixa eu dar para você uma outra ilustração bíblica. Lá em Roma, na época do primeiro século, quando um prisioneiro era sentenciado, na porta, na cela, ficava escrito o escrito de dívida, ou seja, o que aquele prisioneiro fez, porque ele estava preso. É a base do direito, A base do direito é o direito romano. Então ficava preso lá, ficava pregado na porta. A escritura diz que o escrito de dívida foi rasgado. O escrito de dívida que pesava contra nós foi rasgado. Então, presta atenção, uma vez que ele foi rasgado, você não tem como usar isso aqui mais. Esse preço já está pago. Diga, esse preço já está pago. É o poder da cruz. Substituiu o pecador. Uma vez que alguém pagou a dívida, fala comigo, a dívida está paga. Juridicamente não tem como você pagar uma dívida duas vezes. Estou certo, doutor? Então não tem como pagar. Já está pago. Quanto a isso, o preço já está pago. Mas existe o poder da cruz. Fala, a obra da cruz e o poder da cruz. Vamos para Romanos capítulo 6 e versículo 6. Olha o que diz o poder da cruz. Olha
sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aqui tem uma criaturazinha miserável, fala velho homem. Então, você é nova criatura. Alguém que tem certeza que é nova criatura? E como é que você faz com o velho homem? Agora você tem que exercer fé, porque o velho homem, constantemente ele quer controlar, constantemente ele quer se levantar, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Antes você tinha essa opção? Não, antes você era escravo do pecado, mas uma vez que Cristo veio, rasgou o escrito de dívida, você está livre de servir o pecado como escravo. Mas está livre do pecado eternamente? Pois é, aqui temos uma questão, por isso que tem o velho homem. O velho homem, ele se alimenta do pecado. Por isso temos muitos outros textos na Bíblia, como Colossenses capítulo 3, versículo 1, que diz que se fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Buscai as coisas lá do alto. Então, o crente que vive aqui, pastor Amós, mas não busca as coisas lá do alto, ele está alimentando a nova natureza ou a velha? A natureza que você alimentar, você viverá por ela. Por isso que você está aqui nessa manhã, alimentando a nova natureza, amém? Não deixe de alimentar, alimente-a constantemente. Alimente pela manhã, alimente pela tarde, alimente pela noite, porque se você faz isso com o seu corpo físico, deveria fazer igualmente com o seu corpo espiritual. Por isso uns são fortes e outros são fracos, todos filhos de Deus, mas você vê fortes e fracos. Por isso o apóstolo Paulo diz que você deve ser paciente com os fracos na fé e suportar os débeis na fé. O que são os débeis na fé? Os filhinhos que não alimentam a fé, não alimentam-se da palavra. E todo aquele que não é alimentado na palavra da justiça é inconstante. Uma semana ele vai no culto, falta 3. Vai na célula uma vez, falta 2. Ele vem, mas não persevera. Por quê? Porque ele não se alimenta da verdade. As suas raízes não vão se aprofundando. Alguém está comigo nessa manhã? Diga a obra da cruz e diga o poder da cruz. Então vem cá para nós terminarmos. Qual é o poder da cruz? Todas as vezes que você toma a cruz, o velho homem morre de novo. Todas as vezes que você vai até a cruz e recebe a cruz de Cristo, e lembra da cruz? Pai, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Vou te contar um segredo de vitória espiritual. O vencedor é o que toma a cruz primeiro. Toma a cruz primeiro, irmão. Seja rápido a tomar a cruz. É uma palavrinha excelente para você exercitar, né? Minha esposa ama essa palavra. Repete comigo: me perdoe, eu errei. Mulheres amam essa palavra. E se eu fosse você, eu praticava rápido, primeiro do que ela, porque quem pratica recebe galardão. Provavelmente ela vai falar com você: você está brincando comigo. Não, fala na presença do Senhor. Me perdoe, eu errei. Estou entrando aqui lá dentro da sua casa, né? Mas na igreja não é diferente. Irmãos são tardios em pedir perdão. Geralmente não se ouve na boca dos crentes a palavra, nem desculpa. Perdão é superior a desculpa. Desculpa um ímpio pode falar. Perdão é coisa de crente. Quando você vê alguém lá na empresa falando perdão, me perdoe, você já pode identificar, isso aí é coisa de crente. Porque ímpios não têm a natureza do perdão. Ímpios no máximo são educados, e pessoas educadas pedem desculpas, mas vencedores praticam o perdão. Porque foi essa palavra que Jesus falou na cruz. As 7 últimas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nas 7 últimas palavras do Salvador, perdão estava incluído. Então, essa é a cruz de Cristo. Então, quando você tem uma contenda, o que eu e você deveríamos fazer? Cruz. Quando você não vai até a cruz, digo, o poder da cruz é eliminado. A cruz continua disponível para você. É como alguém que está com sede, a água está disponível para ele, mas ele não bebe, porque diz: não vou beber dessa água, eu tenho razão, eu que estou certo no caso. Resolva por qual árvore você vai viver.
A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da razão, mas a árvore da vida é a árvore do favor. Eu prefiro ter favor do que ter razão. Porque quem escolheu a razão lá no jardim comeu da árvore errada, mas nós vamos comer da árvore certa, que é a cruz de Cristo. Diga, a obra da cruz e o poder da cruz. A obra da cruz pagou o preço pelo seu pecado, está consumado, tetelestai, já acabou, não precisa pagar de novo. Mas tem o poder da cruz. O poder da cruz é negar-se a si mesmo diariamente. Lucas capítulo 14, versículo 26. O discípulo que não tomar a sua cruz e não negar a si mesmo não é digno de mim. Quem disse foi Jesus, né? E ele pregou um outro sermão lá em João capítulo 6, a partir do versículo 60. E ele falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte em mim, nem no meu ministério. À vista dessa pregação, muitos o deixaram. Ele vira para os demais e diz: e vós também não quereis ir? Quer dizer, toma a sua cruz, rapaz. Eu estou aqui ensinando você. Não, mas esse discurso é duro, quem pode suportar? A quem o Pai deu. Quem o Pai deu pode suportar. Quem o Pai não deu, ele não vai suportar. Ou aquele que não quer ser exercitado na palavra da justiça, ele prefere ficar com o velho homem. Ele prefere defender os seus próprios interesses. Ele prefere defender o raciocínio lógico, natural desse século. Esses estão ainda servindo na carne. Queria chamar aqui a nossa equipe de louvor. E eu queria recomendar você veementemente essa semana. Tem uma experiência com a cruz de Cristo. Tem uma experiência com a cruz de Cristo. O vencedor é aquele que toma a cruz. O vencedor é aquele que recebe do Evangelho. E o Evangelho vai exercitar você na cruz. Na oração do Pai Nosso, tem uma coisa relacionada a dinheiro. Porque sempre tem mais de 2.000 versículos na Bíblia sobre dinheiro. E metade disso sobre salvação. Porque na verdade o dinheiro impede muitas pessoas de serem salvas. E na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai, perdoa os meus devedores, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Você sabe uma coisa que exercita muita cruz? É quando você tem que perdoar dívidas, ofensas. Quando você deixa de lado, né, o seu próprio sentimento, ou até uma questão financeira, e fala: vou perdoar. Me lembro quando meu primeiro ano de casamento, meu primeiro aluguel, eu emprestei para um irmão. Era R$600. Inesquecíveis R$600. E aí eu tinha que pagar o primeiro aluguel, emprestei para o irmão da igreja, o irmão da igreja não pagou. E aí, isso lá na década de tarará. E aí eu falei, ele tem que pagar, e cobrei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É justo cobrar, né? Não tem nada de errado nisso. Mas ímpios também fazem isso. E aí eu creio no governo do Espírito Santo, e eu sempre faço meu devocional, e naquele devocional eu caí em Mateus capítulo 5. Eu estou lendo lá a oração que o Senhor ensinou. E ele ensinou: Pai, perdoa as minhas dívidas. Fala comigo: assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E naquela hora, você sabe, o Espírito Santo não te acusa, ele te recomenda. Ele não fala assim: ei, Azemar, você não perdoa, hein? Essa voz não é a voz de Deus. Ele faz uma recomendação. E geralmente a recomendação dele sempre vem embasada nas Escrituras. E aí eu li aquilo ali, você já sabe, né? Veio aquela luz. A palavra que me abençoou foi assim como, que é condicional. Você recebe assim como tem praticado. Você, Gálatas 6,6, você colhe aquilo que plantou. Eu quero ser cada vez mais perdoado. Quantos querem ser cada vez mais perdoado? Eu quero ser cada vez mais perdoado pelos irmãos. Quero ser cada vez mais perdoado pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu sei que eu vou precisar. Eu quero ser cada vez mais perdoado pelos meus pastores. Eu quero ter crédito de perdão.
então eu preciso ser exercitado nele. Você está comigo? E aí eu liguei para o irmão e falei: irmão, você não me deve mais nada, está perdoado. Não, mas eu vou te pagar. Eu falei: não, se você me pagar, você paga lá no gasofilácio da igreja, porque isso aí é oferta, vai ser oferta para a igreja. Eu creio que Deus recompensa os fiéis. Você crê nisso também? Pastor, mas parou por aí? Não. Quando você tem a obra da cruz dentro de você, quer dizer, aquilo que já foi feito, consumado, perdoado, você tem a natureza de Deus. Quem tem a natureza de Deus aqui? Essa natureza vai trabalhando em você, Marcos, e ela vai te exercitando, conforme está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e cria como menino. Coisas básicas de uma criança na fé. Diz o apóstolo Paulo: quando me tornei homem, deixei as coisas de criança. Fala para você, dinheiro é uma coisa de criança. Porque, na verdade, no reino de Deus não existe isso. O que não existe no reino de Deus é transitório. Eu espero que você use isso para acumular galardão. E aí, recentemente, o Cristo me exercitou mais. A primeira vez que eu perdoei uma dívida foi R$600. Mas uns 2 anos atrás foi R$25 mil. Eu tive que exercer mais fé. E aí reuni com esse estelionatário, com mais 11 irmãos que ele deu o golpe aqui, e falei: você vai pagar todo mundo, o último vai ser eu. E chamei o delegado da igreja e falei: se você colocar o pé aqui, você já coloca junto com o camburão, a polícia e tudo, porque o pastor vê aproximar o lobo e guarda o rebanho. Eu não sei se ele é irmão, mas ele pagou todo mundo, só ficou o pastor de fora. Sabe por quê? Porque essa era a vontade de Deus para mim. Ele quer me exercitar. Eu espero perdoar outras maiores, quem sabe a próxima de 5 mil. Diga aleluia. Porque eu vou te falar, se alguém tem capacidade de perdoar uma de 100 mil, é porque ele tem. Melhor coisa é dar do que receber. Não é verdade? Pastor, mas eu não quero essa vontade de Deus para mim, não. É por isso que eu estou pregando para você. Eu estou te estimulando apetite espiritual. Fala para o Senhor, seja honesto. Fique de pé onde você está. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero mais obra da cruz na minha vida. Eu quero mais poder da cruz, aliás, na minha vida. Ministra mais. Fala com o Espírito Santo enquanto nós cantamos um cântico. Fala com ele, suave, gentil, mas fala com todo o seu coração. Senhor, mais poder da cruz na minha vida. Eu quero tomar a cruz em mais áreas para vencer o pecado, vencer o vício, vencer os maus hábitos. Continua operando em mim, Espírito Santo, em nome de Jesus. Teu sangue leva minha mão, todas as alturas, ouça tua fala de tua justiça pela minha vida. Os olhos do céu, Deus fala de mim. Mostra tua graça, para
sangue fez por você. Por isso que nós ceiamos constantemente. E não tem limites para você ceiar. Se você quiser ceiar todos os dias, ceie. Você na sua casa, com a sua família, você sentir pelo Espírito que deve ceiar, ceie, porque você renova a comunhão com Cristo Jesus. Esse sangue continua operando, porque ele fala coisas superiores. Sabe o que ele está falando sobre você, sobre mim? Você está aprovado. O velho homem foi crucificado para você não servir mais. Pastor, mas eu estou vendo ele se levantar. A ira levantou. Eu estou irado novamente. Eu briguei em casa pela fé. Pela graça mediante a fé você vai falar: eu não sou esse homem, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, o mau humor já passou, a impaciência já passou, e tudo se fez novo. Esse é o poder da cruz. Você crê que a cruz continua operando? Se ela parasse de operar, o pecador não era salvo. Continua operando, mas não é só na vida do pecador, não. Porque quando o pecador recebe a obra da cruz, ele está perdoado, livre do inferno. Mas enquanto a nós, o poder da cruz continua operando. Uma foi a substituição, mas agora foi a inclusão. Eu estou em Cristo. Eu estou, é como fazer isso aqui, ó. Eu estou dentro de Cristo. É como fazer isso aqui, eu estou dentro de Cristo. Então, eu estou amalgamado com Ele, saturado com Ele. Aquilo que não é da nova natureza vai sendo expurgado. É o expurgo, vai saindo. Pastor, como que vai saindo? Alimentando o seu espírito. Alimentando o seu espírito, alimentando o seu espírito. E aí a mente vai sendo transformada. Por isso, mais uma vez eu insisto com você. Vem para a palavra. Vem se colocar na luz da palavra. Vem para uma célula, vai para uma congregação, participa de um discipulado. Tudo isso é lavando você pela água regeneradora da palavra. Vamos cantar mais uma vez para nós encerrarmos aqui junto com a videira em Vespasiano. E aí, quando você encerrar, dê um abraço poderoso no irmão e fala para ele: o poder da cruz está operando na sua vida. Aleluia! Aleluia! Vamos ministrar o Todo-Poderoso. Ei, os pecados que nos traz salvação, nada além do sangue, nada além do sangue de Deus. Você tem uma experiência poderosa com a obra e o poder
poder da cruz. O poder da cruz opere tremendamente na minha vida e na sua vida, para te levar a níveis maiores do Senhor. Não vai embora sem antes cumprimentar, mas aquele abraço cheio do Espírito Santo, de um irmão, uma irmã, favor de Deus te seja multiplicado, em nome de Jesus.